Boa noite, pessoal. Beleza? Tem previsto aí para amanhã. Vou ter que ficar com meu filho. Minha esposa está doente. Aí, para que vocês não fiquem na mão novamente, eu vou gravar logo aqui a aula, tá? E disponibilizar o link para vocês. As atividades de mesencéfalo e cerebelo ficam disponíveis para vocês amanhã. Vou passar uma atividade também até domingo sobre o diencéfalo, tá? E as atividades de telencéfalo, elas ficam disponíveis após a realização dos seminários, tá bom? Aí, a aula do sábado que vem, né, que seria a última aula antes da prova, vocês utilizam para finalizar essas atividades aí, uma vez que a gente não vai ter mais conteúdo, né? Essa aqui é a última aula teórica expositiva de conteúdo que eu estou ministrando para vocês, tá bom? Espero que a gente possa se encontrar novamente, para quem não for formar, claro, né? Em situação mais confortável. Semestre que vem, inclusive, né? Estou aí novamente. Então, quem for pagar disciplina comigo, a gente vai ter um período um pouco mais tranquilo e mais espaçado para a gente organizar e ministrar os conteúdos todos, beleza? Então, hoje, a gente vai falar basicamente sobre cerebelo, tá? Então, o cerebelo é essa estrutura que vocês estão observando aí na imagem, né? Aí no slide de capa. E o nome dele, né, como a própria tradução traz, ele reflete como sendo um pequeno cérebro, né? Cerebelo é um pequeno cérebro. E a gente nota através da imagem, né, essa semelhança estrutural, né, em termos de linhas, de giros e etc., que a gente consegue observar também aí no cérebro, né? Então, são estruturas semelhantes, até porque são as duas partes, né, ele junto com o telencéfalo, cerebelo com telencéfalo, eles não fazem mais parte do sistema nervoso segmentar, né? É suprassegmentar. Então, ele não segue mais aquelas estruturas gerais que a gente observou. Além disso, como a gente vai ver, outra diferença fundamental aí que se assemelha bastante à estrutura do cérebro é que, diferentemente da organização estrutural que nós vimos até então, o cerebelo ele traz em si uma mudança na conformação aí da organização da estrutura da substância branca e da substância cinzenta, né? Então, medula, ponte, bulbo, que a gente discutiu até então, eles têm a organização, no geral, trazendo a substância branca na, na periferia, enquanto a substância cinzenta ela fica ali no centro, né? Formando núcleos, o H medular, etc. Aqui no cerebelo e no cérebro, como a gente vai discutir aí nos seminários também, a estrutura ela é inversa. Então, nós temos a parte cortical, né, a parte formada por substância cinzenta na periferia, e a substância branca no seu interior por via de regra, né? Apesar de, tanto no cérebro quanto no cerebelo, a gente também apresentar núcleos, né? Então, nós temos também organizações ou acumulados de corpos neuronais, formando aí aglomerado de substância cinzenta, que tem funções específicas aí a depender da área, da região e das conexões que eles trazem. E que a gente vai discutir aqui o de cerebelo à medida que a gente der andamento na aula, e que a gente vai ver também as discussões aí sobre, na, na aula, desculpa, de núcleos da base do cérebro, tá? Então, vamos lá. Então, como a gente já tinha falado, né, o cerebelo aí chamado aí de conhecido como pequeno cérebro, né? Se a gente pegar o nome e fizer a tradução, né, seria pequeno cérebro, justamente pela sua semelhança estrutural, tá? Com relação à localização, a gente consegue ver na imagem aí que ele está localizado dorsalmente ou posteriormente à região do tronco encefálico, né? Pegando aí o bulbo e a ponte. E aí a gente lembra das suas conexões, né, onde nós temos os pedúnculos cerebrais que trazem a conexão para o cerebelo, pedúnculo cerebral superior, médio e posterior, tá? Observem a estrutura do cerebelo, né, essa estrutura de substância branca que permeia o seu interior e que parece assim galhos, né, chamada por muitos autores de árvore da vida, tá?
O cerebelo está localizado aí nessa região e ele fica separado aí do lobo occipital, né, que é o lobo posterior aí do cérebro, por uma redobra das camadas de meninges, tá? Que é chamada aí de tenda do cerebelo. Tá? Então ele fica aí próximo, mas ao mesmo tempo separado da região occipital. Então ele tem várias funções que a gente vai discutir de forma mais detalhada no final da aula, quando a gente fizer falar da divisão funcional do cerebelo. Essas funções aí, no geral, estão associadas à postura, a equilíbrio, a questão de controle motor, mais especificamente a coordenação motora, e, sobretudo, para movimentos finos e na questão de deambulação, tá? E, além disso, também existem relatos, estudos que mostram a importância do cerebelo na questão de aprendizagem de habilidades motoras, né? Especificamente atividades em que são requeridos destreza na realização da atividade e movimentos repetitivos. Então, à medida que você repete, o cerebelo ele exerce uma espécie de filtro para ir cada vez mais aperfeiçoando aquele movimento para a realização daquela atividade em específico. Então, aí nós temos uma vista posterior do cerebelo, tá? Então, o cerebelo, como nós vamos ver, ele é dividido aí em hemisférios. Nós temos o hemisfério cerebelar direito, hemisfério cerebelar esquerdo, e no centro, onde nós temos essa eminência, essa protuberância longitudinal no cerebelo, é a estrutura chamada de vermes, tá? A gente vai ver posteriormente que esses hemisférios e que o vermes, ou verme, como está escrito, eles são também subdivididos em outras regiões específicas, tá? E que diferem, inclusive, se é no hemisfério ou se é no próprio verme cerebelar, tá? Então, observem aí, nós temos uma vista agora anterior do cerebelo, tá? Então, atentem que parte dessa região aí do cerebelo é uma região que faz parte lá da parede do quarto ventrículo, né? Como a gente já havia discutido posteriormente lá nas aulas de tronco encefálico. Então, aí nessa imagem nós temos destacados aí as três regiões de pedúnculos cerebelares, tá? Nós temos o pedúnculo cerebelar inferior, que faz ligação aí principalmente com as estruturas, desculpa, estruturas de medula e parte do bulbo, o pedúnculo cerebelar médio, que faz ligação aí principalmente com a região do bulbo e ponte, e o pedúnculo cerebelar superior, que faz conexão aí principalmente com o mesencéfalo, tá? Então, cada uma dessas estruturas, elas servem de conexão para passagem de fibras para fixação e para o posicionamento do cerebelo na região lá do cerebelo, posteriormente à região do tronco encefálico. Então, essa estrutura do cerebelo, do ponto de vista macroscópico e microscópico, se a gente for observar, a microscopia, observa-se que há a formação de pequenas camadas que se intercalam de substância cinzenta e substância branca, né? E isso promove a formação dessas que são chamadas de folhas do cerebelo, tá? Essas folhas, elas são delimitadas aí por várias ranhuras transversais, como a gente pode observar na imagem, né? E essa é uma característica aí importante do cerebelo, a presença dessas ranhuras, que fazem divisão aí em termos, principalmente anatômicos, né? A gente vai ver que em termos funcionais, a maioria dessas fissuras, elas não fazem muito sentido. Apenas a fissura prima, né? Como a gente está observando aí na imagem, e a fissura póstero superior, que vão ser importantes aí na divisão funcional do cerebelo, tá? E nós temos também aí a fissura horizontal, que fica mais posteriormente. Então, observem que na região anterior e na região posterior nós possuímos aí duas incisuras, uma incisura anterior, né, e uma incisura posterior, tá? A maioria desses termos ou desses pontos
específicos anatômicos do cerebelo, eles não têm importância funcional, tá? A importância dele é basicamente anatômica para localização de lesões, localização de estruturas, etc. Então, essas fissuras do cerebelo que a gente falou até então, ela serve para a divisão dele, né, no caso a divisão dos hemisférios e do vermes, no que nós chamamos de lóbulos, tá? Então, nós vamos ter os hemisférios cerebelares, o verme cerebelar e essas estruturas divididas em lóbulos através da presença dessas fissuras, tá? Daqui a pouco a gente vai ver aí cada uma desses lóbulos. Além disso, né, o cerebelo ele possui 4 núcleos próprios, né, e que são de extrema importância, aí como a gente vai discutir mais na frente, principalmente quando estiver falando lá de divisão funcional do cerebelo. Esses núcleos eles exercem funções aí importantes, seja no sentido de articulação da fala, posicionamento da cabeça e dos olhos, né, junto aí relacionado à questão de equilíbrio, coordenação da marcha, né, postura e também movimentos finos, principalmente relacionado às extremidades de membro superior. Mas esses núcleos aí são basicamente 4, né? Então nós temos o fastigial, tá? O núcleo denteado, o emboliforme e o núcleo globoso, tá? O núcleo emboliforme e o núcleo globoso, eles estão muito próximos ali, têm funções mais ou menos parecidas, e, inclusive, eles trocam algumas fibras ali. Então, por alguns autores, esses dois núcleos eles são chamados em conjunto de núcleo interpósito, tá? Então, o núcleo interpósito, ele é a junção aí, ou a união dos núcleos emboliforme e núcleo globoso. O núcleo fastigial e o denteado, eles são núcleos aí separados, tá? Mas se perguntar aí na prova, ou prova de concurso, qualquer coisa do tipo, aí são 4 núcleos: fastigial, emboliforme e globoso e o núcleo denteado. Então aí nós temos os lobos cerebelares, tá? Então nós temos aí separado, deixa eu voltar aqui rapidinho, separado aí pela fissura prima, né, anteriormente, nós temos o lobo anterior, tá? Nós temos aí, atrás do lobo posterior, do lobo anterior, depois da fissura prima, o lobo posterior do cerebelo. E lá embaixo, né, aqui dá para a gente observar melhor, desculpa, aqui dá para observar melhor, está em azul, tá? Nós temos aí o lobo flóculo nodular, tá? Então a gente vai ver que tem duas estruturas, que são o nódulo e a região do flóculo. Então, a junção do nódulo com flóculo forma o lobo flóculo nodular. Essa divisão aqui, ela é basicamente anatômica, tá? Ela não tem repercussões funcionais, a exceção aqui da região do lobo flóculo nodular, que a gente vai ver que ele vai ser a principal região responsável pela formação de uma das regiões funcionais, né, da divisão funcional do cerebelo. Então, com relação aí a essas divisões do cerebelo, de acordo com aquelas fissuras todas que a gente falou anteriormente, a nomenclatura aí, ela vai variar de acordo com a literatura, né, de acordo com o autor que está tratando. Então, aí a gente tem a divisão clássica, né, e nós temos a divisão aí segundo Bolk e Lassell. Então, no total aí, nós temos, salvo engano, 17, né, lóbulos dentro dessa divisão. Então, nós temos aí a região do lóbulo anterior, né? Que aí nós temos... Observe que a região do verme, né? Como eu tinha falado anteriormente na aula, a região do verme, ele possui uma nomenclatura e a região dos hemisférios possui outra nomenclatura. Então, o verme aí nós temos a língula, né? Lóbulo central, lóbulo cúmen, declive, região do fólium, região do túber, pirâmide, úvula e nódulo, tá? Enquanto que aqui na região dos hemisférios, pela a nomenclatura clássica, nós temos aí o lóbulo quadrangular anterior, tá?
lóbulo quadrangular posterior, lóbulo semilunar superior, lóbulo semilunar inferior, lóbulo grácil, lóbulo biventre, tá? Porque são dois aí que se articulam lá na sua união na região do vermes, né? Nós temos a região da tonsila, tá? O paraflóculo acessório e a região do flóculo, tá? Então, observe que eu tinha falado agora há pouco, nós temos a região do lóbulo flóculo nodular, tá? Então, a região do flóculo, do lóbulo flóculo nodular, ele pega aqui a região terminal do verme, que é o nódulo, tá? Junto aqui com as estruturas de flóculo e paraflóculo. Então, a união dessas estruturas aqui formam o lóbulo flóculo nodular. Aqui nós temos a representação das chamadas folhas do cerebelo, tá? Cada uma das suas estruturas, dentro de um corte sagital do cerebelo. Então, a gente consegue observar as estruturas que nós vimos na imagem anterior, tá? Dá para a gente observar bem também a estruturação, mostrando a substância cinzenta na periferia, né? E a substância branca no centro, formando aí o que nós falamos agora há pouco de árvore da vida, né? Poeticamente chamada. Então, nós temos mais uma vez a representação desses lóbulos e fissuras, que a gente falou agora há pouco. Então, aqui, na verdade, é só uma representação, novamente, do que nós falamos anteriormente. Então, cada lóbulo no vermes corresponde a 2 lóbulos nos hemisférios, né? Então, nós vamos ter no total aí de 17 estruturas lobulares aí na região do cerebelo, tá? Então, aqui as nomenclaturas aqui são basicamente as mesmas que nós vimos anteriormente naquela outra imagem que traz a representação de 2 autores. Então, observem aí novamente a estrutura cerebelar, tá? Nessa estrutura aí nós temos a fissura prima, dividindo aí a estrutura cerebelar em lobo anterior, tá? E lobo posterior, ok? O lobo anterior mais o lobo posterior, eles são juntos, formam juntos o corpo do cerebelo, tá? Então, nós temos o corpo do cerebelo, formado pelo lobo posterior e pelo lobo anterior, e aí, mais posteriormente, nós temos a região do nódulo e do flóculo, ou lobo flóculo nodular, que fica localizado logo após a fissura posterolateral, tá? Então, de importância aqui, em termos de fissura, para a divisão do cerebelo, nós temos a fissura prima e a fissura posterolateral. Do ponto de vista de organização microscópica, né, ou citoarquitetura da região cortical do cerebelo, se observa que nós temos 3 camadas distintas, né, e bem distintas, por assim dizer, do ponto de vista de constituição celular. Então, nós temos uma camada molecular, que é a camada mais externa. Nós temos uma camada de células de Purkinje, uma camada intermediária, e nós temos uma camada chamada de camada granular, que é uma camada mais interna, tá? Então, cada uma dessas camadas, elas têm características citoarquitetônicas próprias, que as diferem umas das outras, e a gente vai ver que elas também possuem projeções aí distintas, a depender aí da camada, tá? Então, nessa imagem a gente consegue observar bem a imagem à esquerda de vocês, tá? Aí a subdivisão, né, com a camada molecular, tá? Camada de células de Purkinje intermediária e a camada granular localizada mais internamente aí na região da substância cinzenta. Na figura aí à direita de vocês, a gente consegue observar bem a camada molecular, né? E mais internamente aí a camada granular. Então aqui nós temos uma estrutura mostrando mais ou menos o comportamento
e a conformação dessas células, tá? Então, observem aí que as células de Purkinje, né, estão localizadas nessa região mais central, intermediária, da região do córtex cerebelar. Essas células elas emitem projeções, no caso dendritos, em direção à camada molecular, e o axônio dela vai em direção, atravessando a camada granular, que fica mais interna. Tá? A camada granular mais interna, a gente possui basicamente células de corpo celular diminuto, muito pequeno, tá? E que essas células elas emitem projeções axônicas em direção à camada molecular, tá? Então, as células da camada granular, elas mandam projeções em direção à camada molecular, tá? Já na região de camada molecular, nós temos células bem diminutas realmente, tá? São células bem pequenas e que têm a capacidade de emitir projeções, tanto no sentido da camada granular, quanto no sentido da camada de células de Purkinje, né, que é a camada intermediária, tá? Dessas três camadas aí, talvez a mais importante seja realmente a camada de células de Purkinje, porque são através delas, dessa camada de células de Purkinje, que há um efeito de integração e de modulação das demais duas camadas celulares, né? Tanto é que a célula de célula de Purkinje, a camada de célula de Purkinje, ela tem aí algumas células que têm capacidade dopaminérgica, né? Então, elas têm a capacidade de inibir, né? Principalmente em impulsos nervosos aí, potenciais de ação provenientes das células das duas camadas. Enquanto que a camada granular, né, ela tem a capacidade de liberação, salvo engano, de GABA, né, que é o ácido gama-aminobutírico, e que é um dos principais neurotransmissores excitatórios. Então, ele tem a capacidade de induzir a excitação, induzir potenciais de ação na camada de células moleculares. Nós temos essa diferenciação funcional aí dentro dessas estruturas celulares. Aqui nós conseguimos observar também outros dois tipos de células, né? Então, observa aí células em cesto, tá? Essas células em cesto, elas são assim chamadas porque elas emitem projeções que envolvem, né? Como a gente pode observar na imagem, ela observando aí, por exemplo, uma célula de Purkinje, tá? Então, elas têm a capacidade de fazer sinapses axônio-corporais, né? Ou seja, do axônio da célula com o corpo neuronal ou sinapses axoplasmáticas, tá? Com o corpo da célula de Purkinje, tá? Então, a maioria dessas células envolvem, né? Essas células em cesto estão presentes na camada molecular, né? Que a gente acabou de discutir. Então, além disso, além dessas células, nessa estrutura geral, a gente vai ter dois tipos básicos aí de fibras neuronais, tá? Então, nós temos as chamadas fibras trepadeiras, né? E as chamadas fibras musgosas, tá? Qual é a diferença entre fibra trepadeira e fibra musgosa? Vou voltar aqui, porque a imagem fica maior, fica mais fácil a gente visualizar. Então, observem que a fibra musgosa, tá? Ela vem da região do parênquima, né, da região de substância branca, em direção à região de substância cinzenta, e ela exerce, ou ela realiza sinapses, mais especificamente, né, com a região de camada granular, tá? De camada granular. As fibras musgosas, elas conseguem exercer função ou exercer ação sobre a estrutura da camada intermediária de fibras de Purkinje, como consequência também na camada molecular, de forma indireta, tá? Então, observe que elas se ligam à camada, se ligam às células aqui da camada granular, e as células da camada granular se ligam, né, fazem sinapses
com as células da camada molecular, tá? Então, elas só têm conexões diretas com as células da camada granular, tá? Já as fibras trepadeiras, né, em verdinho, observem que elas exercem influência tanto em células de Purkinje, né, e, consequentemente, elas exercem também função nas células da camada molecular, né, a camada mais externa. Então, com relação aos núcleos cerebelares, nós temos a representação dos 4 núcleos que nós discutimos a priori no início da aula, tá? Então, nós temos aí o núcleo emboliforme, localizado aí mais anteriormente e mais lateralmente, né, na estrutura cerebelar. Nós temos o núcleo fastigial, que fica localizado mais centralizado, tá? Nós temos o núcleo denteado, que tem esse nome justamente porque ele é cheio de ranhuras, né, em sua estrutura. E nós temos o núcleo globoso, que está localizado aí bem próximo aí do núcleo denteado. Tá? Então, nós temos a formação aí a representação esquemática dos 4 núcleos cerebelares. Com relação à divisão funcional do cerebelo, né, que na verdade é a estrutura ou a divisão básica e mais importante que nós temos aqui, em termos de estrutura cerebelar, nós temos basicamente a divisão em 3, né, em 3 regiões. Que é a região do vestíbulo cerebelo, né, essa região mais posterior, que é justamente aquela região do lobo flóculo nodular, que a gente já havia falado. Nós temos a região do espino cerebelo. Observem que essa região mais central, que está localizada mais na zona medial, tá? E nós temos as regiões laterais, que são chamadas da região do cérebro cerebelo. Então, cada região dessa, ela vai ter funções e especificações funcionais, né, para dentro do desempenho e da realização de movimentos e de atividades. Então, com relação ao vestíbulo cerebelo. O vestíbulo cerebelo, ele recebe aí conexões aferentes, principalmente aí do fascículo vestíbulo cerebelar, tá? Então, ele vai receber principalmente informações provenientes com informações de equilíbrio. E aí ele vai ser importante na questão de respostas e posicionamento de ajuste do movimento do olho em relação ao movimento da cabeça ou de ajuste da posição da cabeça de acordo com o posicionamento dos olhos, tá? Em termos de conexões referentes, essa região do vestíbulo cerebelo, que é a mesma região lá do lobo flóculo nodular, nós temos aí os núcleos vestibulares medial e lateral, tá? Que recebem terminações ou recebem fibras eferentes, né? Que vêm aí dessa região do cerebelo. Nós temos ação aí importante de modulação do trato vestíbulo espinhal, vai ser importante do ponto de vista de regulação do tônus da musculatura postural, para manutenção de equilíbrio e manutenção da postura ereta, tá? Controle dos movimentos oculares, né, como a gente já tinha visto, se ele recebe informação aí aferente dessas vias aí do fascículo vestíbulo cerebelar, então ele naturalmente ele manda aí informações referentes para fazer o controle dessa via também, fazendo ajuste aí na contração da musculatura intrínseca dos olhos para realizar o ajuste do movimento dos olhos. E nós temos o controle da musculatura axial, né, principalmente relacionado ao movimento durante a marcha, né? Então, a oscilação, né, dissociação de cintura para manutenção de equilíbrio, isso aí é função importante aí da região do vestíbulo cerebelo, assim como também ajustes e controles importantes do ponto de vista de tônus muscular para manutenção durante a marcha, tá? Mas, apesar de que a gente vai ver que existem regiões mais importantes quando a gente fala de controle de tônus muscular. Então, nós temos aí a região do espino cerebelo. Tá? O espino cerebelo ele vai ter conexões importantes, principalmente aí com a região
da medula, né, medula espinhal, e como consequência, desculpa pessoal, e como consequência, ele vai ter aí função importante no ponto de vista de controle do tônus, de regulação do nível de força e etc. Que é inclusive uma das coisas que a gente observa bastante em pacientes com algum tipo de doença degenerativa ou de lesão traumática, tumoral, na região do cerebelo, né? O paciente ele tende a ficar com ataxia, ataxia. A marcha ela fica pesada, né? Ele não consegue regular a força com que ele toca o chão, por exemplo. Então, isso daí geralmente são alterações na região do espinocerebelo. Então, que todos os tratos espinocerebelares, né, tanto o anterior e o posterior, eles trazem essas informações aferentes em direção aqui ao cerebelo, né? E essas informações que ele traz são propriamente ou mais especificamente relacionados ao grau de força, né? O quanto de força que está sendo realizado para a efetivação de determinada atividade motora. Então, com base nessas informações aí, aferentes, tá? Que vem aí pelo trato espinocerebelar anterior e pelo trato espinocerebelar lateral e posterior, tá? O cerebelo ele manda informações para correção durante a realização dos movimentos através de conexões referentes que estão associadas ao núcleo ou a vias, né? Interpósito rubroespinhal, que aí está associado principalmente ao movimento da região de extremidades, né? Dedo, mão, região de antebraço, para a realização de movimentos finos. A região interpósito tálamo-cortical, tá? E a região aí de trato ou de via vão estar associados, né, ambos, à questão de controle de movimento fino. Observe que quando a gente fala de trajetos na região, vias que vão para o cerebelo ou que saem do cerebelo, essas vias que saem do cerebelo, elas são vias que decursam duas vezes, tá? Então, observe aí na imagem, por exemplo, aí está saindo da região do espino-cerebelo, passou aí pelo pedúnculo cerebelar superior, né? Isso estou falando do trato espino-cerebelar. Aí ele desce em região à medula e quando chega no local, tá? Da raiz nervosa, da raiz espinhal, onde aquele neurônio do trato ele vai emergir, ele decursa novamente, tá? Então são duas decursações. Como ele decursa duas vezes, então logicamente uma lesão no lado direito do cerebelo vai gerar repercussões também no lado direito do corpo, enquanto que lesão do lado esquerdo vai gerar lesão necessariamente também do lado esquerdo do corpo, tá? Então, a lesão no cerebelo, ela traz sintomas que são ipsilaterais à lesão. Aqui nós temos mais uma vez a representação aí de vias e conexões referentes do cerebelo, tá? Então, observe aí mais uma vez só a decursação duas vezes, né, até chegar no local de ação ou de inervação específica. Aí nós temos a região do cérebro-cerebelo. Então, o cérebro-cerebelo, ele vai estar associado principalmente à via córtico-ponto-cerebelar. Então, as fibras que vêm da região da ponte, em sua grande parte, né, elas vão em direção à região do cérebro-cerebelo, tá? No caso, as informações aferentes. Essas informações aqui, que vêm pela via córtico-ponto-cerebelar, não são informações que vêm da periferia, pelo contrário, são informações que vêm do centro. Então, as regiões pré-motora, região executora do córtex cerebral, né, em si, eles mandam informações sobre a realização do movimento para a região do cerebelo, né, para a região mais especificamente do cérebro-cerebelo. E aí ele vai fazer o processamento para fazer ajuste de força para ser realizada, do movimento a ser realizado,
do posicionamento do membro e etc. E nós temos conexões eferentes aí nós vamos ter principalmente aí a via dentro-tálamo cortical, tá? Então, é uma via que sai do cerebelo, passa sai do núcleo denteado, passa pela região do tálamo e vai em direção ao córtex cerebral. Essa via aqui, ela serve justamente para fazer ajustes do movimento, tá? Então, onde a via dentro do tálamo cortical ela finaliza, é onde há o início aí do trato córtico espinhal, tá? O trato córtico espinhal, a gente lembra que é o principal trato de controle motor para a realização de contração muscular, realização de movimento, atividade motora que nós temos aí no sistema espinhal, né? Sistema medular, sistema nervoso central como um todo. Então, é uma via bem importante do ponto de vista de controle de movimento e correção de movimento. Se a gente for levar em consideração a pessoa com ataxia, a pessoa tenta pegar no nariz e leva a mão para a cabeça, e ela não consegue adequar nem a rota e nem a força necessária para realizar determinada atividade. Você dá um ovo para a pessoa segurar e ela aperta a ponto de aquele ovo ele estourar, tá? Então, isso aí são repercussões visíveis de lesões provenientes aí da região do cerebelo. Então, com relação às funções cerebelares, né, como a gente já havia discutido, a gente tem aí a questão de manutenção do equilíbrio da postura, tá? Que a gente já discutiu isso aí amplamente, tanto através de informações que chegam no cerebelo para fazer o ajuste e análise dessas informações, quanto com informações referentes, né, principalmente lá através da região do cérebro-cerebelo, que retornam aí para fazer o ajuste da força e etc., e também na região vestíbulo-cerebelar, tá? O controle do tônus muscular também está muito associado à questão, principalmente quando a gente fala, claro, de tônus muscular postural. Nós temos aí a atuação da região do cérebro-cerebelo e nós temos também, importante, a região vestíbulo-cerebelar, né, que também vai ser importante para controlar o tônus, principalmente da musculatura contralateral, do membro contralateral ou da musculatura antagonista no movimento da marcha para permitir que a marcha aconteça de forma adequada. Se a gente for levar em consideração o paciente com AVC, né, com AVE, apesar de a lesão não ser cerebelar, mas a gente sabe que se pegou a área motora, então a via que a gente falou agora há pouco dentro tálamo cortical, ela acaba sendo prejudicada. Então, o tônus também em si, não necessariamente por isso, mas contribui, acaba também sendo prejudicado, e aí isso acaba interferindo, por exemplo, no controle do tônus muscular no momento de realizar o movimento de flexão de quadril, né, e flexão de joelho, sendo que a musculatura antagonista, no caso, panturrilha, isquiotibiais, não relaxa, o paciente continua com a perna em extensão, não consegue flexionar joelho e quadril, tá? Então, a gente vai vendo as repercussões clínicas das lesões dessas vias. Controle dos movimentos voluntários, né? E aí nós vamos ter, aqui dentro do planejamento do controle de movimentos voluntários, tanto participação na questão do planejamento, e aí a gente viu agora há pouco que a função que está relacionada aí à via dentro do tálamo cortical, né? Que faz parte do planejamento do movimento, e também a questão de correção do movimento, que vai ser função principalmente aí da região do espino-cerebelo, que vai avaliar, recebe informações referentes ao grau de força que foi realizado, e que vai receber e vai enviar, né, através das suas vias, principalmente através do trato bulboespinhal, correções tanto na força quanto na amplitude no posicionamento para a realização dos movimentos. Essa função aí básica de tanto análise do planejamento do movimento quanto de correção para a realização do movimento estão relacionadas principalmente à questão de aprendizagem motora, como a gente havia discutido, tá? Então, o cerebelo também exerce funções associadas à aprendizagem motora, rebuscamento de movimento, aperfeiçoamento de função.
E, por fim, nós temos aí algumas funções não motoras. Essa questão de funções não motoras, elas não são bem claras, né, na literatura, mas existem alguns estudos que mostram algumas repercussões, principalmente estão relacionadas à realização de algumas atividades em específico, geralmente atividades que trazem prazer. Então, as funções do cerebelo estão associadas principalmente à questão de funções cognitivas. Beleza? Então, pessoal, com relação ao cerebelo, o que a gente tinha para discutir era basicamente isso, tá? Deixo aqui meu abraço, boa aula aí para quem for assistir agora, né, no sábado pela manhã, estou falando aqui na sexta-feira à noite, mas para quem for assistir no sábado pela manhã, boa aula. Quem for assistir depois também, boa aula também. Lá no nosso sala do Google Classroom fica sempre disponível para vocês um chatzinho para vocês colocarem dúvidas, ou vocês podem me mandar diretamente aqui no WhatsApp para eu tentar sanar as dúvidas de vocês, beleza? No mais, bom final de semana, tome sua cervejinha de leve e até segunda-feira nos seminários. Um abraço. As atividades eu devo postar hoje, né? No caso para vocês, hoje, amanhã, para mim, que é sábado, as atividades de cerebelo de mesencéfalo, beleza? E a atividade também de encéfalo. Um abraço, até mais.